Fala Fogão, tá começando a primeira edição do Radar Alvinegro aqui no canal, nessa terça-feira, 28 de janeiro. Véspera do primeiro clássico dessa temporada, Botafogo e Fluminense, no estádio Newton Santos, partida que vai ser realizada nessa quarta, 9h30 da noite. A expectativa de público não é tão alta assim, tanto é que não tem nenhum ingresso sendo vendido para os setores superiores. Clássico no Campeonato Carioca, é bom lembrar, o mando de campo é da Ferj. O jogo vai ser no Newton Santos, nossa casa, mas ainda assim é meio a meio. Torcida do Botafogo vai ficar na Norte e na Leste inferior, torcida do Fluminense vai ficar na Sul e na Oeste inferior. Para esse confronto, você sabe, a gente vai ter a volta do time principal. E a gente pode imaginar que podemos ver em campo aí um Botafogo com a seguinte escalação: John, Vitinho, Bastos, Barbosa, Alex Telles, Gregory, Marlon Freitas. Na direita fica aquele ponto de interrogação, porque o Arthur ainda não apareceu no bid. A menos que aconteça hoje, aí beleza, ele pode ir para o jogo amanhã. Mas eu estou imaginando que ele vai ficar para a Supercopa. Tá treinando, super à vontade ali com seus novos companheiros. Já vim em pré-temporada com o Zenit, só tinha ficado 2 dias sem treinar, né, nesse momento aí que fechou com o Botafogo. Mas eu acredito que ele vai continuar fazendo a sua preparação, pensando no jogo do fim de semana, essa decisão da Supercopa do Brasil. Então fica esse ponto de interrogação na nossa direita ali. Na esquerda, Matheus Martins. No ataque, Savarino e Igor Jesus. Quem que você colocaria ali pela direita, Fogão? Será que vai entrar o Lobato? Lobato que deu 2 assistências contra o Bangu, tentou uma série de jogadas individuais, errou por diversas vezes, mas foi tão insistente que acabou sendo premiado com 2 assistências. Destacando, claro, que ele errou muito porque tentou muito. E toda hora o Botafogo acionava o garoto justamente para ele tentar essas jogadas individuais. Vai ter que ser um garoto ali, não vai ter jeito, né? Não tem para onde correr nesse momento. Na teoria, poderia ser o Jefinho, né? Mas o Jefinho, conforme a gente já conversou aqui, virou uma verdadeira caixa preta. Quem vai ficar à frente do Botafogo nessa partida é o Leiria, e também para o fim de semana. Inclusive, já falei aqui, imaginando a chegada desse novo treinador, estrangeiro e tudo mais, eu acredito que a gente só vai ver esse profissional na beira do gramado ali numa partida oficial lá para o jogo contra o Madureira, no dia 9 de fevereiro. Isso porque você tem o trâmite, essa parte burocrática do visto de trabalho, né? Então, tu vai contratar, se não contrato, beleza. Aí você tem que dar entrada no visto para poder regularizar a situação do profissional e aí sim ele ser autorizado a trabalhar no dia de jogo, bonitinho e tal, com tudo resolvido. Então eu estou visualizando que só no jogo contra o Madureira que a gente vai ver esse profissional. E por falar nesse profissional, segundo o Globo, o favorito de fato é o Rafa Benítez nesse momento. O Textor vem conversando com o profissional, porém uma proposta ainda não foi realizada. É curioso, né? Eles estão conversando a respeito do projeto, das ideias do Textor para o time, até sobre o centro de treinamento multiclubes, enfim. Muita conversa, mas efetivamente não tem proposta realizada, pelo menos segundo a publicação. E isso gera aquela dúvida, né? Por que ainda não chegamos no ponto da proposta? O Textor conversou com o Rafa Benítez e ele ainda está em dúvida. É o que a gente pode imaginar, né? Que ele ainda está nessa indefinição. Será? Aceita o desafio de ir ao Brasil, de trabalhar por lá, morar por lá. Rafa Benítez, que tem um currículo mega vitorioso, beleza, todo mundo sabe disso. Comandou Real Madrid, Liverpool, Internacional, Napoli, vários times importantes, mas não faz um grande trabalho, nem um trabalho longevo, já faz algum tempo, né? O último trabalho longevo dele foi no Newcastle, onde ele foi contratado inicialmente para tentar evitar a queda para a Championship, né, a segunda ano inglesa. Não conseguiu, seguiu no cargo e aí foi campeão com o Newcastle da Championship, voltando à Premier League. Ele ficou lá de 16 a 19. Você vê que faz bastante tempo, né? A gente está falando aí de 6 anos, né? Completar 6 anos agora. Então, já faz muito tempo que ele não tem um trabalho realmente longevo e também vitorioso, porque, beleza, venceu ali a Championship com o Newcastle, mas
segunda divisão, né? Agora, quando a gente pensa em primeiro escalão, foi com o Napoli, na temporada 2013 e 2014. Enfim, tem peso, né? O nome do Rafa Benítez, isso é inegável. Qualquer pessoa no mundo do futebol conhece o profissional, conhece o treinador. E imagino que no futebol brasileiro, ele se adaptando bem, ele tem capacidade de fazer um grande trabalho, porque é um estudioso do futebol. Ele conhece muito de futebol, isso aí é inegável. Agora, como que seria a passagem dele aqui pelo Brasil é um grande mistério. Inclusive, falando essa questão de técnico, ontem, no L'Equipe, saiu uma notícia dizendo que o Textor entrevistou o Castro, não relacionado ao Botafogo, relacionado ao Lyon. Isso porque ele estaria pegando referências com o Luiz Castro, porque ele deseja contratar o Paulo Fonseca para ser o novo comandante da equipe francesa. E aí eles teriam tido essa conversa justamente para ele poder pegar essas informações, né, de alguém que conhece mais profundamente o trabalho do Paulo Fonseca e tudo mais. Só que isso foi suficiente para a torcida do Botafogo começar, né, a falar: pô, aceita o Castro de volta, vambora e tal. E eu achei muito curioso isso, confesso, porque, assim, a gente tem o ditado, né, a ocasião faz o ladrão, mas, na verdade, a ocasião também faz o perdão. E muito botafoguense que anteriormente não gostaria de ver o Castro nem pintado de ouro aqui no Botafogo, por conta dessa demora da gente definir o nosso próximo técnico, as pessoas já começam a mudar de opinião. Ah, veja bem, pensando melhor, a gente já está tanto tempo aí sem um treinador e está chegando agora o jogo aí contra o Flamengo, depois tem Recopa. E aí a galera já começa a mudar, né, de opinião e aceitaria o Castro de volta. Muitos torcedores do Botafogo aceitariam o Castro de volta. Eu, sendo muito sincero, não gostaria que a gente olhasse para trás. Eu gostaria que a gente seguisse buscando novas soluções. Ah, o Castro já passou por aqui, fez ali um trabalho num primeiro momento ruim, mas a gente tinha um time que era de Série B. Quando chegaram jogadores mais qualificados, o nível de jogo da equipe no segundo semestre de 2022 melhorou. Veio 2023, a gente começou o Campeonato Brasileiro bem pra caramba, né? Naqueles 10 jogos em 12, somando pontos pra caramba, vencendo geral. Só que não é como se o Botafogo estivesse totalmente equilibrado. E o meu principal ponto em relação ao Castro é esse. Eu não acho ele mau treinador. Acho que ofensivamente falando ele consegue organizar bem as suas ideias. Só que defensivamente falando, no geral, os times do Castro têm dificuldade. No Botafogo, aqueles 12 jogos iniciais do Brasileiro, em várias daquelas vitórias que a gente obteve, a gente só conseguiu vencer porque o PR fez absurdos, assim, milagres, defesas monumentais. E aí ficava aquela sensação de que o time do Botafogo se defendia muito bem. Mas não é o caso. Tanto é que o PR evitou vários gols dos adversários. Quando você pega, por exemplo, o trabalho do Castro no Al Nassr, o time fez gol pra caramba. Também era o segundo time mais forte da liga. Tanto é que terminou na segunda colocação. Na ocasião, só atrás do Al Hilal, né? Que não perdeu nenhum jogo com o Jorge Jesus. Foi campeão invicto da Liga Saudita. E o Al Nassr, ele fez muitos gols também, assim como o Al Hilal. Fez 100 gols o Al Nassr, dentro de um campeonato com 34 jogos. Importantíssimo, né? O número assim, não tem como você questionar. Só que aí tomou 42. Sofreu 42 gols, enquanto o Al Hilal do Jorge Jesus sofreu 23. Então, assim, os times do Castro, ele consegue produzir bem ofensivamente, quando tem material humano para isso, especialmente, que é o caso desse Botafogo de agora, mas existe esse desequilíbrio, né, em termos defensivos, que ele teria que melhorar, teria que trabalhar melhor esse ponto aí. Claro, agora você teria o Gregory, que é um volante que tem uma característica ali de intensidade, de marcação, né, ocupa os espaços muito bem, enfim. Você tem um jogador que ajudaria muito nesse processo de dar equilíbrio à equipe. Mas, sei lá, cara, eu gostaria de ver o Botafogo sempre olhando pra frente, sabe? O Castro saiu quando decidiu que era hora de sair. Ficou naquele 2 papos do cacete na época, né? Ah, não, porque não sei o quê. Mas, na verdade, já estava certo de que ele ia sair. Só que o meu principal ponto é essa questão dos times não terem esse equilíbrio adequado.
Então eu, Vitor, não gostaria do Botafogo olhando para trás. Eu gostaria que a gente tivesse um novo técnico, uma nova história, porque, cara, na primeira sequência ruim que a gente tivesse com o Castro, ele ia ser mandado tomar naquele lugar, ele ia ficar pé da vida, e ia ficar um clima esquisito. Porque você tem um histórico ali, né? E hoje o torcedor ele olha e fala, pô, meu irmão, tá sem técnico, vai Castro mesmo. Mas mais adiante, teve uma sequência de resultados que a gente não quer, aí já vai começar tudo de novo, né? Enfim, eu acho que a gente não precisa disso. Eu acho que a gente tem que ter realmente um profissional que vai ter uma página em branco para poder escrever com a gente, sabe? É uma página em branco, é um livro novo, onde ele vai poder escrever vários capítulos e a gente espera que sejam capítulos vitoriosos. Não sei se o Textor um dia pensa em trazer novamente o Castro, se seria o caso, não sei. O que eu sei é que, no meu ponto de vista, a gente deveria focar no que está adiante e não ficar olhando para o nosso passado. Enfim, quero saber sua opinião também sobre isso, Fogão. Então deixe seu comentário aqui embaixo. Qual a sua expectativa para o clássico de amanhã? Essa estreia da equipe principal na temporada, será que a gente consegue mais uma vitória para cima do Fluminense? Tomara que sim, né? Que a gente vai poder continuar tirando aquele sarro com o Tricolor. Por hora é só, eu tô indo nessa, na hora do almoço eu tô de volta. Beijo no coração. Fui!